Buenos días, amables Bom dia amigos y hermanos aos presentes amáveis amigos, aos y los que irmãos aqui están presentes en diferentes e aos que estão nas naciones, diferentes nações, ministros, iglesias. ministros e Que las igrejas. bendiciones de Cristo, Que el as del bênçãos de pacto, Cristo, o anjo do pacto, sean sobre todos ustedes estejam sobre y todos sobre mí vocês también. e também En sobre el mim. nombre del Señor No Jesucristo. nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Es una bendición grande para mí estar con ustedes. Para en mim esta é uma ocasión, grande bênção estar para aqui com compartir vocês con nesta ustedes ocasião, unos para momentos de compartilharmos compañerismo alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios em torno da y palavra su de Deus programa e o seu programa correspondiente correspondente a a este tiempo este tempo final. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos la escritura leiamos na Escritura, en San Mateo, em São Mateus, capítulo 22 no capítulo y 22, capítulo 25. e Vamos também a no leer capítulo 25. el capítulo 25 Leamos no capítulo 25 de San Mateo, versos 1 en adelante. desde o versículo 1. Es una parábola bien conocida E esta é uma parábola bem por conhecida el cristianismo, pelo cristianismo, en donde Jesús habla onde Jesus falou de dos clases de de creyentes. duas classes de crentes nele. Y dice el capítulo dice, 25 de San Mateo, verso 1 en adelante. Então o reino dos céus semejante será a 10 semelhante vírgenes a 10 que virgens tomando sus lámparas que, tomando as suas salieron al lâmpadas, esposo. saíram ao encontro 5 do de ellas esposo. eran prudentes 5 delas eram y 5 prudentes insensatas. e 5 loucas. Las insensatas, As loucas, tomando tomando sus lámparas, as suas no lâmpadas, tomaron consigo não levaram azeite consigo, mas las prudentes mas as prudentes tomaron aceite en sus levaram vasillas azeite em suas vasilhas juntamente com as suas con sus lâmpadas. lámparas. Y tardándoseles un E poco, tardando o esposo, cabecieron todas, tosquenejaram todas e adormeceram. y a la medianoche Mas à se meia-noite oyó un clamor. ouviu-se um clamor. Aquí viene el esposo, Aí vem o esposo, a recibirle. saí-lhe ao encontro. Entonces todas aquellas vírgenes Então todas aquelas virgens se levantaram y arreglaron sus e lámparas. prepararam as suas lâmpadas. Y las insensatas dijeron a las E as prudentes, loucas disseram às prudentes: dadnos de vuestro aceite, Dai-nos do vosso dadnos azeite, de vuestro aceite, porque nuestras porque lámparas, as nossas lâmpadas se apagam. mas las prudentes respondieron diciendo, Mas as prudentes responderam, porque no nos dizendo: falte a nosotras, Não seja o caso de que nos falte a nós e a vós, mas bien antes a los ide que venden aos que o vendem y comprad para e vosotras comprai-o para mismas. vós. Pero mientras ellas E iban tendo comprando, elas ido comprá-lo, vino chegou o el esposo. y las que estaban E as que preparadas estavam preparadas entraram él com a ele las bodas, para as bodas. y se cerró E fechou-se la a puerta. porta. Después vinieron también las otras E depois vírgenes, também chegaram as outras virgens, dizendo: Señor, Senhor, Señor, Senhor, ábrenos. abre-nos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, E ele respondendo disse: Em verdade vos digo velad pues, que não vos porque no conheço. sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
y nos permita, Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita en el entendê-la. nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Amén. Cristo. Pueden tomar Amém. asientos Queiram assentar-se, tenham a y bondade. tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión O nosso tema para esta ocasião é es el rapto o rapto y la gran tribulación. e a grande tribulação. O Ou las 10 vírgenes as 10 virgens y la gran tribulación. e a 10 grande vírgenes tribulação. y la gran tribulación. As 10 virgens e a grande tribulação. Encontramos en esta parábola Nesta parábola que leímos que 10 lemos, vírgenes vemos 10 que virgens representan que representam al cristianismo. o cristianismo. 5 de ellas 5 delas prudentes e y 5 5 loucas ou insensatas. La diferencia entre A diferença entre ambas era que unas tenían aceite é que umas delas tinham azeite em suas que lâmpadas, representa el Espíritu que Santo, representa o Espírito y Santo, por consiguiente habían obtenido e el nuevo consequentemente nacimiento, tinham y obtido las o otras novo no tenían el nascimento, Espíritu Santo, e as outras y não por lo tinham tanto o Espírito no Santo. habían nacido, Portanto, não tinham nascido de novo, y por consiguiente e consequentemente eran creyentes en Cristo, profesantes, eram crentes em Cristo, pero que somente professantes, no tenían el aceite mas que não tinham o azeite do del Espírito Santo. Pero eran creyentes en Cristo, Mas essas virgens loucas ou insensatas eram crentes em Cristo. y eran personas buenas, Também también, eram pessoas boas, personas que proclamaban a Cristo, y pessoas proclamaban amar a Cristo que proclamavam y servir a Cristo, Cristo. proclamavam amá-lo e servi-lo. Ahora, a medianoche se oyó un clamor. E à meia-noite se ouviu um He clamor. aquí el esposo viene, salid a recibirlo. Eis, Esto es como aí el vem o tiempo esposo, de Juan saí-lhe el ao Bautista, encontro. que fue enviado para precursar la primera venida de Cristo. Y estuvo E isto é como no tempo de João Batista, un clamor o qual foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo e esteve pregando. E isso foi um clamor para aquele tempo, clamando estuviera preparado para que o povo estivesse preparado para receber o Senhor na sua vinda. al Señor en su venida. Juan el Bautista João o Batista sabía quién él era. sabia quem ele era. Vean en Isaías capítulo Y vejam 40, Em Isaías, no capítulo 40, verso 6 en adelante dice, a partir do versículo 6 em voz que diante, decía, da diz: voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, Uma voz diz, clama, y e toda alguém su disse, gloria que hei de como clamar? flor del campo. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do Y la campo. flor se marchita, Seca-se a erva e porque cai el a flor, viento de Jehová sopló soprando sobre nela ella. o Espírito do Senhor. Ciertamente como la hierba
Na verdade, o es el povo pueblo. é erva. O sea que el pueblo Ou seja, está tipificado que o povo está en la hierba. representado Por eso las personas, na erva. Por isso, así as como la pessoas, hierba nace, da mesma forma como a vive, erva después nasce, muere, vive e depois morre, también assim também el ser humano. o ser humano. Sécase la hierba, Seca-se a la erva, flor, cai a mas flor, la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece porém a palavra de nosso para Deus siempre. subsiste Súbete eternamente. sobre un monte alto, Tu, anunciador ó de Sião, Sión. que anuncias Levanta boas novas, fuertemente tu sobe voz, a um monte alto. anunciadora Tu, ó de Jerusalém, Jerusalém. que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Di a las ciudades, Levanta, de não Judá, temas, e dize à cidade ved de Judá: aquí al Dios Eis vuestro. aqui está o vosso Deus. He aquí que Jehová el Señor Eis que o Senhor vendrá Deus con poder, virá com y su poder, brazo señoreará. e seu braço dominará por He aquí que ele. su recompensa Eis que o seu galardão está viene com con ele, él, y su paga e o seu salário delante diante de tu rostro. da tua face. Esta profecía Esta profecia ha tenido cumplimiento en el tiempo teve o seu cumprimento no tempo de João Batista y también tiene cumplimiento e também tem para el cumprimento tiempo final. para o tempo final. La voz que A tenía voz que clamar en que aquel tinha de tiempo clamar naquele tempo fue la voz del precursor foi a voz do de la precursor primera venida de Cristo, que da fue primeira Juan, vinda de Cristo, que el foi João Bautista, Batista, el cual vino anunciando que veio anunciando que la venida del Señor que estava próxima estaba cerca. a vinda do Senhor. Y en una ocasión dijo, Numa ocasião ele entre disse: vosotros está Está entre uno vós mayor que yo, alguém maior do que el eu, cual les bautizará con e é quem Espíritu vos Santo y batizará fuego. com o Espírito Santo e fogo. Yo no lo conocía, Eu não o pero el que conhecia, me mandó bautizar él mas me quem dijo me mandou batizar que me sobre aquel disse que tú vieras que sobre el aquele Espíritu que eu reposar veja o sobre él Espírito repousar sobre ele y permanecer sobre él, e permanecer sobre ele, e era el que bautizaría esse con el Espíritu Santo é y fuego. quem batizará com Espírito Santo e fogo. E João Y disse: comenzó Eu a o vi. decir que vio al Espíritu Santo E começou a dizer que viu o Espírito Santo descer en forma de paloma. em forma de uma pomba Así dice la sobre Escritura ele. que sucedió Assim a Escritura cuando diz que Juan el sucedeu Bautista, quando João bautizó a Batista Jesús, batizou Jesus. al subir de las aguas bautismales, Quando ele subiu das águas el do Espíritu batismo, Santo descendió en forma o Espírito de Santo, paloma em forma de uma sobre pomba, Jesus. desceu sobre Jesus. Quizá otras personas Talvez outras pessoas no vieron al Espíritu Santo, não viram o Espírito pero Juan Santo, sí, mas João y dio sim o testimonio viu e de que deu lo vio. testemunho de que o viu. Juan el Bautista João o Batista vino al final veio no final de la séptima edad da sétima de la era iglesia hebrea da igreja hebraica bajo la ley sob a lei, para precursar para precursar la venida del Señor. a vinda do Senhor. Y así lo hizo. E assim o fez. Preparar o povo, Y e assim, en este tiempo final neste tempo final, vino el Espíritu Santo o Espírito Santo veio manifestado por el reverendo William Branham, no reverendo William Branham, ungiéndolo, ungindo-o, y a través de él e por meio dele vino ese clamor veio esse clamor de da medianoche. meia-noite. Aquí, el esposo Eis viene aí o esposo, a vem. recibirle. saí a recebê-lo. Luego salen Em seguida, vírgenes prudentes
saíram as y virgens las prudentes vacuas o insensatas. e as virgens loucas ou insensatas. Ou seja, Es impactado el cristianismo o cristianismo completo foi impactado en el tiempo del reverendo William no Branham. tempo do reverendo William Branham. Y Dios dio un avivamiento, Deus deu um avivamento, despertamiento espiritual um despertamento al espiritual cristianismo para o bajo el cristianismo ministerio sob o ministério del reverendo William Branham. do reverendo William Branham. Luego de eso, están llamados o llamadas las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Logo depois aquellas disso, lámparas foram chamadas as virgens prudentes e as virgens insensatas a terem del Espíritu as suas Santo lâmpadas acesas com o fogo do Espírito Santo en medio del no cristianismo. meio do cristianismo. Mientras las insensatas Enquanto iban a comprar aceite, as virgens insensatas foram comprar o azeite, o esposo veio, ou ou se seja, dieron cuenta que elas não se deram conta da sua vinda. y las que estaban preparadas, E las aquelas que estavam preparadas, prudentes, as virgens prudentes, entraron con él entraram com ele às Ellas bodas. se dieron cuenta y Elas entraron con sim él se deram conta e às entraram com bodas. ele Y nas bodas se cerró la puerta. e se fechou a porta. Luego vienen Depois vieram las insensatas as insensatas y no dice que consiguieron aceite. e não foi dito que conseguiram azeite. Vienen a tocar la puerta, Vieram para bater na porta, pero la puerta ya mas a porta já estava estaba cerrada. fechada. Tocan a la puerta, Bateram diciendo, na porta "Señor, dizendo: Senhor, 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 abre-nos. eso Isto está por cumplirse está por se cumprir en el tiempo final". no tempo final. Cuando Cristo resucite a los muertos creyentes, Quando en él, Cristo ressuscite aos en mortos, cuerpos crentes glorificados, nele, em corpos y a los glorificados, que estén vivos e los transforme transforme, aos que estiverem vivos, de ahí en adelante se cumplirá daí em diante se cumprirá esa promesa, esta promessa, esta profecia. Ya la iglesia novia estará A igreja noiva con su Señor já estará com o seu Senhor. y ella estará con su Señor desde el momento Ela en que estará resuciten com los seu muertos Senhor creyentes en desde o Cristo, momento em que en ressuscitem cuerpos glorificados, os mortos y crentes los em Cristo em vivos corpos creyentes glorificados en Cristo e sean sejam transformados, transformados os que crentes serán em Cristo que estiverem vivos, las 5 vírgenes prudentes os que quais representan. estão representados nestas 5 virgens prudentes. Estarán con Cristo en la tierra. Eles estarão aqui na como terra estuvo com sus Cristo, discípulos, assim como Cristo esteve com seus discípulos estuvo unos depois de 40 ressuscitado. días apareciéndoles E ele en esteve por uns diferentes 40 ocasiones, dias lhes aparecendo em várias ocasiões, 8 veces, o por sea, 8 vezes. cada domingo, Ou lo más seja, improbable, O mais provável porque la em primera cada ocasión que les domingo, apareció, porque na primeira vez que lhes apareceu foi no y domingo. la segunda ocasión que les Depois, a apareció, segunda ocasião em que lhes apareceu também foi num domingo. por eso en medio del cristianismo, Por isso é que, entre o cristianismo, la mayor parte de a los maioria grupos dos grupos religiosos
tienen el domingo tem o dia de como domingo el día principal como o dia principal de la da semana semana para servir a Cristo, para servir em Cristo, yendo a la iglesia indo à igreja, y estando adorando a Dios adorando a Deus través de Cristo por meio de Cristo, y escuchando la predicación escutando a pregação do del Evangelho Evangelio y también teniendo la escuela bíblica e também los domingos tendo y escola la bíblica aos mayor parte de domingos. las iglesias luego E de a la maioria noche das igrejas, tienen el culto depois, durante a donde el noite, pastor tem o culto onde o pastor su traz mensaje. a sua mensagem da noite. Encontramos que el domingo Podemos fue un día ver muy que importante, o porque fue el domingo día en que Jesucristo foi um dia muito ressuscitou. importante, porque foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. bien temprano en la mañana, No domingo, pela manhã, bem cedinho. en que se madruga Também é o para dia prepararse em para que se ir madruga a la iglesia. para se preparar para ir à igreja. Y nadie debe faltar E pessoa alguma deve faltar el domingo. ao culto de domingo. No debe irse a pescar, Não o deve hacer ir pescar negocios o ou otra fazer cosa, negócios sino ou qualquer outra coisa, senão dedicá-lo para estar en la iglesia, para estar na igreja, adorar a Dios adorar por Deus medio de Cristo por intermédio de Cristo y llevar a cabo y estar en las actividades e estar del domingo. nas atividades do domingo. Es importante para todos los cristianos É importante para todos os cristãos no dejar la congregación, la iglesia, sino não estar en la abandonar a iglesia congregação, a igreja, el domingo. senão estar na igreja no domingo. Es importante. É importante. En la escritura dice que los E na cristianos Escritura diz que os cristãos, os apóstolos e todos os se crentes reunían se reuniam los domingos. nos domingos. Fue domingo que Cristo resucitó Foi y le apareció um domingo em que Cristo a sus ressuscitou. discípulos. Apareceu Y aos luego seus el otro discípulos. domingo de la otra semana, E les depois, no apareció outro también domingo da próxima el primer semana, día de la semana, que es domingo. lhes apareceu também. No primeiro dia da semana, que é domingo. El domingo nos habla Domingo, de eternidad. isso nos fala de eternidade. En eso tenemos que estar conscientes de que así E nós temos de estar como conscientes los judíos recibieron la de que orden assim como os judeus receberam a ordem de guardar el sábado de guardar o sábado, ou seja, de dedicá-lo para las cosas de Dios, para as coisas de Deus, ir a la sinagoga, como ir à estar sinagoga, en el culto estar no de la culto sinagoga na sinagoga y así por e estilo, assim por diante, el cristianismo o cristianismo tiene el domingo, tem o domingo, que representa que também representa el día de Pentecostés, o dia de Pentecostes, también, pues fue día festivo, pois o domingo el domingo, foi o dia festivo. el día de Pentecostés también fue domingo. O dia de Pentecostes também foi domingo. A verificar E vamos verificar isso luego con toda la documentación e depois, com toda necesaria. Les a confirmaremos documentação necessária, para el próximo domingo.
lhes confirmaremos para o próximo domingo. É importante entendermos estas coisas e recordarmos que o ano do jubileu também é um ano domingo. Ou seja, o ano 50. Assim como o dia de Pentecostes foi o dia 50. Porque Pentecostes significa 50. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, da mesma forma como os crentes em Cristo, lá do tempo de Jesus, depois de sua partida, estiveram por 10 dias lá no aposento alto. E no dia 50, o Espírito Santo veio sobre os crentes em Cristo que esperavam a vinda do Espírito Santo. E isso era a vinda do Senhor em Espírito Santo, para estar com todos os crentes nele e nos crentes nele. Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. São Mateus capítulo 18, versículo 20. E ele também nos disse no capítulo 28 de São Mateus, e versículo 20: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Cristo esteve e está com a sua igreja, no meio da sua igreja, que é um templo espiritual de morada de Deus em Espírito Santo. E está dentro dos crentes em Cristo que, como indivíduos, são um templo espiritual também. Ele mora na alma, no coração de cada crente que tem nele o azeite do Espírito Santo, que tem Cristo em Espírito Santo, morando na sua alma. A alma da pessoa, como indivíduo, é a pedra angular. Isso é o mais importante, pois é a pessoa. O espírito da pessoa é um corpo espiritual de outra dimensão, parecido com o nosso corpo físico, mas é de outra dimensão. E o corpo físico de carne que nós temos para viver nesta terra. Porém, o espírito da pessoa e o seu corpo físico, ambos são corpos. Mas o que é maior é a alma, que está nesse corpo e que na realidade é o que é o indivíduo. O que é a pessoa? Uma alma vivente. E a igreja, como corpo místico de crentes, esteve sendo construída também dessa mesma forma, criada nessa mesma forma. O corpo físico da pessoa é o átrio. O seu espírito é o lugar santo.
E a alma é o lugar santíssimo. Acá, en E el é alma, es que la aqui persona na alma cree da pessoa o duda, é onde ela o es crê ou ela creyente, duvida. o es un Ou ela é incrédulo, um crente ou porque é la um persona incrédulo. tiene Porque a pessoa tem o libre livre-arbítrio para para creer crer o para no ou creer. para não crer. Y en el cuerpo místico de Cristo E nós podemos ver encontramos el atrio, no corpo el místico de tiempo crentes antes o átrio, que é o de la tempo iglesia del Señor Jesucristo anterior nacer en el día de ao Pentecostés. nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo Todo no lo de dia de antes del día de Pentecostes. Pentecostés Todo esse corresponde tempo, desde antes do dia de el Pentecostes, corresponde ao átrio. En el atrio era E lá no que se átrio efectuaban los sacrificios. é que se realizavam os O sacrifícios. se E o sacrifício de Cristo também foi realizado no lugar el lugar que corresponde al ao átrio da igreja Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y luego la sangre, el Em sumo seguida, sacerdote tenía que llevarla o hasta el sumo lugar sacerdote santísimo, tinha que levar o la sangue sangre de la expiación. até no lugar santíssimo, levar o sangue da expiação. Tenía que pasar primero, E tinha primeiro de passar pelo lugar santo, que corresponde a las 7 que etapas corresponde de la às 7 iglesia, etapas ou 7 eras da incluyendo igreja, el tiempo incluindo o tempo dos apóstolos. dos apóstolos. Entonces la sangre de Cristo ha estado siendo Onde el único o sangue de Cristo instrumento de limpieza de todo pecado, tem sido de toda persona, o único instrumento de limpeza de todo pecado, de toda pessoa que o recebe como seu Salvador. pero la sangre tiene que llegar hasta Porém, o sangue tem que chegar el lugar santísimo até del no lugar templo santíssimo espiritual do de templo Cristo, espiritual de Cristo. así como llegó Assim como al lugar santísimo del templo celestial, donde Cristo está como sumo sacerdote haciendo Assim como chegou ao lugar santíssimo do templo celestial, onde Cristo está como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu próprio sangue, por todo crente em Cristo, por toda pessoa que o recebe como seu Salvador. E está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Depois das 7 eras da igreja, Cristo em Espírito Santo passa para a etapa da era de pedra angular, onde o sangue de Cristo também tem de estar. E os crentes em Cristo têm de recebê-lo e, consequentemente, ter o azeite do Espírito, que é o Espírito Santo. E esse é a vida do sangue. Quem tem o Espírito Santo tem o sangue de Cristo aplicado na sua vida. Depois do ministério de João Batista, o Messias se apresentaria. Mesmo nos dias de João Batista, ele foi apresentado por João Batista. João, o Batista, o apresentou com a sua mensagem. E o reverendo William Branham, sendo o precursor da segunda vinda de Cristo,
Ele diz que se ele não estivesse aqui no tempo da vinda do Senhor, a sua mensagem o apresentaria. Porque ele disse aquilo que foi dito para ele. Tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. É porque a mensagem e o mensageiro são uma mesma coisa. Porque a mensagem está no mensageiro. Portanto, a segunda vinda de Cristo será de acordo à palavra profética, ao que foi prometido por el reverendo William Branham, que fue el Elías precursor de la segunda venida de ao que Cristo. está precursado pelo reverendo William Branham, que foi o Elias precursor da segunda vinda de Cristo. Corresponde la segunda venida de Cristo E porquanto a la etapa de piedra angular, a etapa de pedra angular corresponde à segunda vinda de Cristo, como foi nos dias de Jesus, sube a la etapa de piedra angular a igreja sobe para a etapa de era de pedra angular Cristo, para receber Cristo, o esposo, o noivo, y para obtener la fe, para assim para obter ser transformados a fé, y llevados con Cristo para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. luego Depois que Cristo se lleve su iglesia de Cristo levar sua a igreja, las vírgenes prudentes, as virgens prudentes, a sua igreja noiva, las vírgenes fatuas que as darán virgens la fátuas ou tierra insensatas ficarão aqui na terra para pasar para passarem por pela grande tribulação. la gran tribulación A grande purificará tribulação purificará la tierra a terra con los terremotos, com os terremotos, volcanes, os vulcões, maremotos, os maremotos, os tsunamis, por todos esos problemas que pasa la tierra, a terra será será purificada y por una tercera guerra mundial por todos esses problemas pelos quais passará. E também por uma terceira guerra mundial atômica. pasarán también por lo que se llama la gran tribulación, las vírgenes insensatas Também as virgens sensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas y por tanto passarão no tenían la sangre de Cristo pelo que é chamado a grande tribulação. aplicada. Portanto, elas não tinham o sangue de Cristo Tenían aplicado, que tener la vida de la sangre embora dissessem que o tinham, del Espíritu Santo. que tinham a vida do sangue que é o Espírito Santo. Portanto, elas terão de passar pela grande tribulação para serem purificadas. Assim também, os 144 mil hebreus, os 12 mil de cada tribo, do Apocalipse capítulo 7, eles passarão pela grande tribulação para serem purificados. Nesse período de tempo de 3 anos e meio, que durará a segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel, do capítulo 9, versículos 21 a 27, e do capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 até o 19. No capítulo de Apocalipse nos muestra
11 do Apocalipse lo que estará sucediendo nos mostra o que estará sucedendo na terra. en la tierra. Capítulo 11, Correo capítulo 11, versos 15 Aqui no capítulo 11 do al Apocalipse, 19, donde dice: do versículo 15 ao 19, nos diz: el séptimo ángel E o tocó la sétimo anjo trompeta, tocou a sua trombeta, y hubo grandes voces en e el houve cielo, no céu grandes que vozes decían: que diziam: los reinos de Os este reinos mundo do mundo han venido a ser de vieram nuestro a ser Señor y de su do Cristo, nosso Senhor e do seu y Cristo, él reinará e ele por los reinará siglos de los para siglos. todo o sempre. Y los 24 E os ancianos 24 que estaban anciãos sentados delante que de estão Dios assentados en em sus seus tronos tronos diante de se Deus, postraron prostraram-se sobre seus rostos y adoraron a e Dios, adoraram a Deus, diciendo: dizendo: te damos gracias, Te Señor damos Dios graças, Senhor Deus Todopoderoso, Todo-Poderoso, el que eres que és, y que eras que eras y que has de venir, e que hás de vir, porque has tomado que tomaste o tu teu gran grande poder y has reinado. e reinaste. Y se airaron las E naciones, iraram-se as nações, y tu ira e ha veio venido. a tua ira. Recuerden que en la gran tribulación es que la ira de Dios Recordem que se derrama sobre la tierra. na grande tribulação é quando a ira de Deus virá, será derramada sobre a terra. Y se airaron las E naciones, iraram-se as y nações, tu ira. e veio a tua ira. Las naciones están As llenas de nações ira, estão cheias de ira, guerras de y guerras, rumores de guerras, rumores de guerras, violencia en toda la tierra, como fue en los días violência em toda a terra, de Noé. como foi nos dias de Noé. El capítulo 5, Nos el capítulos capítulo 6 del 5 e Génesis 6 nos do muestra Gênesis nos mostra cómo era como en estava aquel tiempo. Y Cristo naquele dijo tempo. que la venida del Hijo del E Hombre Cristo será disse que a como los vinda do días Filho de do Noé. Homem será Y como foi también nos dice dias que de será Noé como los días de Lot, e também como foi nos dias de Ló. la misma condición. A mesma ambos condição em ambos Esa tempos. será la condición E esta será a mesma Também condição também en este tiempo neste final. tempo final. Y tu ira E veio a tua ira, y el tiempo de e o buscar tempo dos a los mortos, muertos y de dar el galardón para a que tus siervos sejam y a los julgados, profetas, e o tempo de dares o galardão aos y a profetas todos teus los que temen servos, tu nombre, e aos teus a los pequeños santos, e aos y que a los temem o grandes, teu nome, y a de pequenos e a destruir grandes, a los que e o destruyen la tempo de tierra. destruíres os que destroem a terra. O sea que la ira de Dios Ou seja, se va a derramar a ira de Deus será sobre los que derramada destruyen sobre aqueles que destroem a terra. y el templo de Dios fue abierto E abriu-se no céu o templo de y el Deus, arca de su pacto e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. y hubo relámpagos E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos y grande granizo. e grande saraiva. Eso es Isto é lo que sucederá o que sucederá en el tiempo de la gran tribulación. no tempo da grande tribulação. Por eso el ángel que viene con el evangelio eterno Por isso, vem o anjo com o evangelho eterno, dice en el capítulo 14 como nos diz no capítulo 14 do Apocalipse. de Apocalipsis
nos versículos 6 e 7, onde nos diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, a hora do juízo divino. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Também no capítulo 6 do Apocalipse, nos versículos 12 até o 17, nos mostra como será. E como estarão as pessoas nesse lapso de tempo da grande tribulação, que durará 3 anos e meio, e será a segunda metade da semana de número 70 da profecia de Daniel, e que também será um tempo para Deus tratar com Israel. Capítulo 6 do Apocalipse, do versículo 12 em diante diz: e havendo aberto o 6º selo, recordem que a grande tribulação será a manifestação do 6º selo. O 6º selo recorre tudo o que sucederá na grande tribulação. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Ou seja, que a grande tribulação começará com um grande terremoto. E o mais provável é que esse seja o terremoto da ressurreição, ou um outro terremoto que venha mais adiante. Porém, o mais seguro é que será o terremoto da ressurreição e para a ressurreição. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O mesmo que aconteceu quando Jesus morreu. E as estrelas do cielo cayeron sobre a terra. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E não se preocupem ao lerem que toda a ilha foi removida. A menos que as ilhas sejam removidas antes, porque há maremotos e terremotos. Porém, nós oramos a Deus para que Porto Rico não seja removido, não desapareça. E se tiver de desaparecer, então será com o terremoto do 6º selo, para o começo da materialização do 6º selo,
para o começo de la gran tribulación, da grande tribulação, no van a estar aquí las quando vírgenes prudentes. as virgens prudentes já não estarão mais aqui. Amamos mucho a Puerto Rico Nós amamos muito Porto Rico. y queremos que Puerto Rico Queremos esté en el plan de Dios, que Porto Rico, se isso estiver no plano de Deus, que entre no reino milenar. y queremos que toda la América Queremos que toda a América Latina também sea preservada seja preservada y que no vaya a ser destruida e que não seja destruída sem antes antes ser transformada, sermos transformados, porque hay mucho peligro porque há muito perigo para todas las costas para todas as costas do Pacífico. ya científicamente. E isso já está comprovado cientificamente. Solamente la mano de Dios puede Somente a mão de Deus pode deter detener las cosas as coisas que van a suceder que sucederão en la costa na costa do Pacífico. California. E Califórnia Está en la lista, está na lista. es el primero de esa lista. É o primeiro dessa lista. Pero esperamos Mas nós esperamos que cuando eso ocurra, que quando isso ocorra, con el terremoto de la seja com o resurrección, terremoto da ressurreição, pero no antes, não antes. hasta que no seamos transformados, Não convém que isso ocorra no até que nós conviene sejamos transformados. estamos conscientes Estamos de la realidad, conscientes da realidade, pero con nuestra fe puesta en mas Cristo, com a nossa fé posta em Cristo, siempre pidiendo a Dios sempre pedindo a Deus por su pueblo pelo seu povo y el territorio e pelo território en que vive su pueblo, em que o seu povo que vive, Dios lo protege. que Deus o proteja. No queremos los juicios Não de queremos la gran os juízos tribulación, da grande tribulação ainda, pero están mas aconteciendo señales estão acontecendo que nos sinais hacen ver que están muy cerca que nos permitem ver de que los estão divinos. muito próximos esses juízos Lo que divinos. ocurre actualmente E o que está ocorrendo solamente atualmente son são somente los dolores de parto as dores de parto que anteceden que antecedem al parto, o parto de um bebê. y a medida que E na medida em el que lapso de tiempo essas dores são mais más seguidos rápidas, y en menos tiempos, em menor espaço de tempo e mais seguidas, el parto em menos tempo, indica que o parto está muito próximo. y todos estos terremotos, E todos estes terremotos, maremotos, tsunamis entrando en erupción, e vulcões entrando em erupção los dolores de parto são as dores de parto del planeta do Tierra, planeta Terra, porque van a ser porque nascerá una tierra renovada uma terra renovada para el Mesías para o y Messias, su reino o seu y reino su pueblo. e o seu povo. La gran tribulación A será grande un tribulação tiempo será um tempo de purificación de purificação para preparar todo para preparar para el reino tudo del Mesías para o reino do Messias y quitar a los malos e tirar os maus, quitar el reino de los gentiles tirar o reino dos gentios para para estabelecer el reino de o Dios. reino de Deus. Malaquías capítulo 4 nos dice, porque Em Malaquias, no capítulo 4, nos diz: viene el día ardiente como un horno, Eis que aquele dia o sea, vem ardendo como um que la forno, temperatura va a estar
Ou seja, a temperatura estará tão alta que queimará muitas pessoas. Vejamos. Aquele dia que vendrá, los abrazará. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Muitas nações desaparecerão, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. A salvação para as virgens prudentes será a vinda do sol da justiça, que será a vinda do Senhor, o qual disse, eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, versículo 12. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Quando Cristo regresse com a sua igreja da sétima dimensão, da dimensão de Deus, da dimensão do Pai Celestial, onde a sua igreja, a noiva, estará, onde as virgens prudentes estará com Cristo, o esposo, na ceia das bodas do Cordeiro. Los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, es que ya estarán quemados. Porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. É que já estarão queimados. Voltarão a cinza esses maus. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Temos a promessa de um enviado de Deus, o profeta Elias, que será um homem, um outro homem, no qual o Espírito Santo estará operando o ministério de Elias. Já tivemos o Elias Tisbita, em quem o Espírito de Deus esteve. Tivemos Eliseu, no qual houve uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Esse foi o segundo Elias, e se chamava Eliseu. Tivemos João Batista, do qual Cristo disse, este é aquele Elias que tinha de vir. São Mateus, no capítulo 11. E também São Mateus, como também em São Mateus, no capítulo 17, do versículo 10 ao 13. No capítulo 11 de São Mateus, Cristo disse, começando do versículo 9 em diante. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho.
Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor do corpo místico de crentes, o menor das virgens prudentes, é maior do que João Batista. Qualquer pessoa pode se perguntar: e como pode um simples crente em Cristo, nascido de novo, pertencente às virgens prudentes, ser maior do que João Batista, que foi um profeta tão grande? É simples. Numa família, quem é o maior? Um servo ou um filho? Um filho é maior do que um servo. O servo não é o herdeiro do pai da família, mas o filho é o herdeiro de tudo que o pai tenha. Assim também, os servos de Deus são o povo hebreu. É o povo hebreu como povo. E os membros do povo hebreu que não receberam Cristo como Salvador, continuam sendo os servos de Deus. Os crentes em Cristo, quer sejam judeus ou gentios, são os filhos e filhas de Deus. São os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como São Paulo nos diz no capítulo 8 da carta aos Romanos, do versículo 14 ao 39. Os filhos são os herdeiros. Os filhos são os filhos e filhas de Deus. Eles são reis, são sacerdotes e são juízes da ordem de Melquisedeque, dessa ordem celestial. Serão reis, sacerdotes e juízes aqui na terra, no reino do Messias. E de tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são, os quais estão representados nas 5 virgens prudentes. Eles não passarão pela grande tribulação, porque o sangue de Cristo nos limpou de todo pecado. Portanto, não há motivos para que tenham de passar pela grande tribulação para serem purificados. O sangue de Cristo já os purificou. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violência. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei, sob a dispensação da lei, profetizaram até João Batista. João foi o último dos profetas da dispensação da lei. Se João foi o último e o maior, que dizer de Jesus Cristo? Jesus Cristo foi o maior de todos os profetas. E Ele é quem encabeça e introduziu a nova dispensação, a dispensação da graça.
A dispensação da graça está fundamentada no sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, na sua primeira vinda. Depois, também há profetas para a dispensação da graça. Os da lei terminaram com João Batista. E os profetas da graça, podemos ver que começaram ali com Cristo, com os apóstolos. E desde o dia de Pentecostes em diante, podemos ver que Deus levantou muitos profetas no meio do cristianismo. E assim foi ao longo dos diferentes tempos. E o precursor da segunda vinda de Cristo também foi um profeta. Um profeta, como São Paulo, São Pedro, como o profeta Elias. E assim por diante. Foi um homem com as duas consciências juntas, enviado por Deus a seu povo, a sua igreja. Ele foi Elias. O ministério de Elias se repetindo em um outro homem, se repetindo pela quarta vez. E esse ministério está prometido que se repetirá pela quinta vez. E que o ministério de Moisés também se repetirá neste tempo final. As duas oliveiras do capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao 14, e do capítulo 4 de Zacarias, do versículo 1 ao 14, estes são os ministérios de Moisés e Elias se repetindo neste tempo final. Estes são os ministérios que abrem o sexto selo. São os ministérios que impactarão ao povo hebreu. Por isso, Deus lhes enviará Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses ministérios estarão aqui antes que venha a grande tribulação. E, consequentemente, haverá um corpo de carne para esses ministérios. De modo que tem de nascer esse corpo de carne com um tempo antecipado para Deus operar o ministério do sexto selo a favor de Israel. Eles farão as mesmas coisas que fizeram Moisés e Elias, o profeta Elias, porque são os seus ministérios se repetindo e terão que ver com o povo hebreu. Observem isso aqui. No capítulo 11 de São Mateus, nos versículos 13 e 14, e diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, o quê? A palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Cristo, ouça. João Batista foi o Elias que tinha que vir naquele tempo, precursando a primeira vinda de Cristo. Assim como o reverendo William Branham foi aquele que tinha que vir precursando a segunda vinda de Cristo.
o ministério de Elias pela quarta vez. Lo dejamos quietecito. E pela quinta vez, vamos deixar isso quieto. Recuerden Porém, lembrem-se una cosa. de uma coisa. Antes de Juan el Antes de Bautista, João Batista, aún e mesmo antes del Espíritu de Dios antes do sobre Espírito de Deus vir sobre Elías, Elias, para el ministerio que para operó o ministério que operou tuvo que nele, haber nacido en la tierra, tuvo que crecer, ele teve que ter nascido na terra, teve de crescer, en que el e de ministerio chegar o de tempo Elías, em que o ministério de el Espíritu Elias, Santo, o fue ministério operado do en Elías. Espírito Santo foi operado em Y Elias. para Eliseo, Assim, para Eliseu receber a dupla porção del Espíritu que estaba do en Elías, Espírito operar Dios, que estava em Elias e Deus operar o ministério de Elias em tuvo que haber Eliseu, nacido ele teve de nascer, ter y crescido, haber sido instruido ter sido instruído na palavra correspondente. correspondiente. Fue un discípulo Foi um discípulo de Elías, de Elias. Eliseo, el que tuvo la doble porción. Eliseu foi quem teve a dupla porção. Juan el Bautista Assim também João Batista. también Ele era era um crente en la palabra na de Dios. palavra de Deus. Fue anunciado por el ángel Ele Gabriel foi a anunciado su padre Zacarías y pelo anjo Gabriel a seu pai Zacarias, de San Lucas, no capítulo 1 de y São le fue Lucas. dicho que él vendría E foi dito delante del Señor. que ele viria diante do Senhor. Y también Como en também no capítulo 3 capítulo 3. de Malaquias. Luego, vean E vejam que depois o quarto Elias, el ministerio de Elías esse foi o ministério de Elias se repetindo pela quarta vez. para venir E para el ministerio o ministério de Elias de Elías siendo operado vir por el e Espíritu ser Santo operado en pelo la Espírito tierra, Santo no reverendo tuvo que Lembrana, nacer en la tierra, ele teve de nascer na terra. ya tiene que ser elegido desde antes de la fundación del mundo Teve de ser eleito desde antes da fundação do mundo para esse propósito. y Logo teve de estar estar con el pueblo, com o povo, nacer en medio del pueblo, nascer no meio do povo, en que iba a ser operado, no qual esse ministério seria operado. nació en medio del Ele nasceu entre o cristianismo, ou seja, no meio dos gentios, y luego depois recibe a Cristo como recebeu Salvador, Cristo como Salvador, un creyente en Cristo, um crente em Cristo, una de las virgens prudentes, das virgens prudentes. y vemos como Dios ha tenido grandes hombres, E vimos como Deus teve como grandes los homens, apóstoles, como os apóstolos, San Pedro, y São demás Pedro, apóstoles, y San Pablo, São Paulo, os demais y también los apóstolos, mensajeros de cada edad, também os mensageiros de cada hombres era, importantes, homens Dios importantes que Deus levantó, los hizo levantou. importantes, E quem os fez importantes? Deus. y en medio del E cristianismo no meio do cristianismo, temos o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela quarta vez. O reverendo Lembrana diz que os gentios levarão o evangelho aos judeus, como os judeus o trouxeram aos gentios. E o que isso indica? Se são Moisés e Elias os que irão com a palavra até os judeus, e os gentios levarão os judeus, então esses ministérios vão aparecer primeiramente no meio do cristianismo, embora nós não os identifiquemos. Mas recordem que as virgens prudentes identificarão esses ministérios. Embora as virgens sensatas não o identifiquem, embora haverá uma bênção para as virgens sensatas, com a abertura do sétimo selo, na manifestação da terceira etapa, da qual
o reverendo William Branham falou. Agora, o ministério de Elias e de Moisés os ministérios de Elias e Moisés são os ministérios que levarão o evangelho aos judeus. Como vai ser E como será o evangelho do reino que o evangelho do reino para os judeus? Isso é algo irá aos judeus? que se deja quietecito por el momento para que no vayan a visitarlos personas que vayan Isso é a algo desviarlos del programa de que se deixa quietinho por esse momento para que pessoas não vá visitá-los van a e reconocer desviá-los do programa divino. a Moisés Os y judeus van a reconhecerão reconocer Moisés e a Elias, los dos olivos, reconhecerão van a as duas oliveiras, reconhecerão esses ministérios. sabrán Eles saberão que no será literalmente Moisés, que não será literalmente Moisés, senão um profeta como Moisés, um profeta dispensacional, um profeta maior. y el ministerio de Elías E que o ministério de Elias y Elías viniendo por quinta será vez, Elias vindo pela quinta vez. como Elías, E será um profeta como donde Elias, Dios, onde Deus, por medio de por meio do su Espíritu seu Santo, Espírito Santo, el ministerio de Elías, opere o ministério de Elias no último dia. y de la misma forma será E da mesma forma, el séptimo sello. o Así sétimo que el selo sello es será. Moisés y Elías, Da los dos mesma olivos. forma como o sexto selo é Moisés e Elias, El duas séptimo oliveiras, sello es o sétimo selo é a vinda do Senhor à sua igreja. y de eso no vamos a explicar E não vamos explicar isso hasta até la a terceira etapa, hasta que venga até la que tercera venha etapa essa terceira etapa en el cumplimiento no de la cumprimento segunda da visão da tenda. parte. Ahí es donde va a ser abierto Será todo aí onde el misterio completamente. será aberto esse mistério completamente. Cristo va a E obrar Cristo atuará por medio de su Espíritu, por en meio medio do seu Espírito no meio de da sua igreja, todo em tudo lo que ha sido o que prometido. foi prometido. Pero para que tengan un cuadro E para que vocês tenham um quadro claro, claro, sé que algunos, eu sei que alguns de vocês, cuando llegue ese tiempo, van a decir, quando chegar esse tempo, vão "Pero dizer: eso era lo que yo creía. mas isso era o que eu cria, Yo sabía eu eso". sabia disso. Las palabras para esas personas E as serán palavras para estas pessoas las mismas serão as mesmas palavras que Cristo dijo a que Pedro. Cristo disse "No te para lo Pedro: reveló não te revelou nem carne nem sangue, mi Padre que mas está o en meu los cielos". Pai que está nos céus. Fue dicho el reverendo William Branham dijo también, estoy O reverendo construyendo Lembrana disse: una plataforma estou construindo uma plataforma para alguien más para que venga y se alguém pare en ella. que venha También dijo, e se ponha estoy sobre ela. construyendo una plataforma Também disse: estou para construindo uma plataforma para o meu Senhor. si es el precursor, se va a parar el E se precursor ele é o en la precursor, plataforma que él le preparó. então La o plataforma precursado bíblica. Todo lo que él dijo é que subirá na plataforma que ele lhe preparou, de la venida del Señor, a plataforma preparando el bíblica. camino, Tudo que ele disse a respeito da vinda do Senhor, preparando o caminho, basado en lo que estará el baseado no que o precursor precursor disse. dijo ahí, y todas las escrituras de la Biblia estarán E todas as escrituras da Bíblia também estarão aí basadas en presentes. todo lo que la Biblia dice, Baseado em tudo que a Bíblia disse, lo que que é el Espíritu Santo dijo a o través que del o Espírito reverendo Santo Branham, falou através do el reverendo precursor de la Lembrana, segunda venida de Cristo, o precursor da y del segunda cual vinda de el Cristo, Espíritu Santo nos dio e do qual o más luz Espírito Santo nos destas deu mais promessas luz destas da promessas da segunda vinda de vinda de Cristo.
la página 130 Na página 130 do livro das citações, no parágrafo 1164, ele disse: porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acaba de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. A sétima trombeta é a que Deus toca por intermédio destes ministérios. Na página 128 do mesmo livro de citações, no parágrafo 1143, ele disse: sob a sétima trombeta é para Israel. E recordem que a sétima trombeta para Israel é para Israel. É para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Em palavras mais claras, porquanto o Filho do Homem, Cristo, vem com seus anjos, e seus anjos são as duas oliveiras, essas duas oliveiras são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia. E o que será o sétimo selo, a vinda do Senhor, para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes? Será a sétima trombeta, Moisés e Elias, para os judeus. Quando a igreja saiba, conheça o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, ela poderá dizer: eu também conheço o mistério da sétima trombeta, o mistério das duas oliveiras. Assim como foi no Monte da Transfiguração, quando Cristo estava mostrando ali a ordem da sua segunda vinda. E ali apareceram Cristo glorificado, Moisés de um lado e Elias do outro lado. Essa é a ordem da segunda vinda de Cristo. Ele vem com seus anjos, os quais são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo. Em outra ocasião, falaremos mais claramente sobre este tema, uma vez que o reverendo William Branham já disse que não convinha falar. Foi dito para ele para não falar certas coisas da terceira etapa e daquilo que ele viu no quartinho pequeno. E isto é porque o inimigo trata de copiar tudo o que a igreja noiva realiza. Por isso, algumas vezes, vocês encontrarão que as pessoas saem tratando de imitar o que Deus prometeu fazer.
E tudo isso o inimigo faz para enganar as pessoas, para que quando se realize o que é verdadeiro, as pessoas então digam, isso é a mesma coisa. Porém, o reverendo William Branham disse, não haverá cópia disso. Disto não haverá imitação. Somente pode haver uma imitação quando as pessoas já sabem sobre aquilo que está prometido e começam a tratar de fazer imitação do que virá. Mas este mistério do sétimo selo, o inimigo não conhece. Será dado a conhecer para as virgens prudentes plenamente no tempo correspondente, no cumprimento da visão da grande tenda catedral que o reverendo William Branham viu, onde o Espírito Santo estará atuando, onde estará ali a coluna de fogo, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, que também estará ali. Não somente o reverendo William Branham, seguramente também virão os mensageiros das diferentes etapas, das diferentes eras. Mas, sobretudo, estará ali o reverendo William Branham. É que para o pleno cumprimento da terceira etapa, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. E por quanto tempo a grande tenda catedral que o reverendo William Branham viu estará funcionando até que ocorra a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos? Não sabemos isso. Porém, qualquer tempo que seja, se comparado com a eternidade, será muito curto. E se comparado com o tempo, desde Cristo até hoje, também será muito curto. Porém, ocorrerá o que foi prometido pelo Senhor. Nos corresponde a nós estarmos preparados e assim preparar para o Senhor as coisas que Ele disse, para termos prontas para a sua vinda. O povo e o que ele necessita ter fisicamente para a sua manifestação. Vejam bem, a Escritura dizia que o Messias viria num jumentinho, filho de asna. Quem criava aquele jumentinho e que tinha uma asninha, veja, logo nasceu esse jumentinho. Quem sabe todos que tinham jumentinhos também queriam ter uma asna e os jumentinhos pensando, quando o Messias vier, eu quero ter um jumentinho, um burrinho, que ninguém tenha montado nele ainda. Da mesma forma, todas as mães judias desejavam ser um instrumento para trazer à luz o Messias. E notem bem, Deus se proveu desse jumentinho, utilizando um homem que tinha esse animalzinho e tinha a mãe desse animalzinho. O Senhor os necessita.
E ali já estavam disponíveis para ele. Assim, para o último dia, conforme ao que o reverendo William Branham viu, recordem, todos desejam e creem é normal que todos desejam, creiam que Cristo está em sua igreja, em sua congregação, em Espírito Santo. E isto está correto. E para o último dia, haverá uma grande tenda catedral, na qual Cristo estará manifestado e nos dará a fé para sermos transformados e raptados. Não importa em que país a pessoa esteja. Isso ela verá através do satélite, através da internet, através da televisão. E onde ela estiver, receberá fé para ser transformada e raptada. A pessoa não terá de ir até esse local onde está a grande tenda catedral, que o reverendo William Branham viu. Ali estarão aquelas pessoas que moram nesse lugar. E algumas que estarão de visita em algumas ocasiões. E aquelas que Deus continue chamando para lhes dar a salvação e vida eterna. Porém, as pessoas que estarão em outros países poderão permanecer no seu país, onde vivem. E dali, talvez verá tão nítido tudo que estará se passando nesse lugar através do telão da televisão. Portanto, não tem que se preocupar. Se as pessoas vivem em outra nação, não estejam pensando, eu me mudarei para o lugar onde estiver se cumprindo a terceira etapa no cumprimento da visão da tenda. É importante entender essas coisas para não perder o fio da revelação divina. Porque a pessoa que perca o fio da revelação divina entra em fanatismo. E no lugar de ajudar, o que ela faz é danificar. E pessoa alguma tem interesse em ter uma pessoa ou ter pessoas que estejam interrompendo o programa divino, que estejam causando problemas. Portanto, é importante entendermos estas coisas. Sabermos que cada pessoa deve permanecer em seu lugar. E daí, verá tudo que Deus estará fazendo neste tempo. Cada ministro é responsável em obter os melhores equipamentos possíveis para que vejam tudo que estará sucedendo. De modo que cada pastor, cada ministro está chamado a obter o melhor para a sua congregação. Estamos num tempo de grande expectativa do que Deus prometeu. E no que Deus prometeu. Sabemos que está próxima a grande tribulação, que será esse lapso de tempo de 3 anos e meio que corresponde à segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel, no capítulo 9, do versículo 21 ao 27.
Mas nós não temos de temer a grande tribulação. Quando a grande tribulação estiver ocorrendo, os crentes em Cristo, as virgens prudentes, estarão na ceia das bodas do Cordeiro, com Cristo, na dimensão de Deus, na casa do Pai Celestial, na sétima dimensão. De modo que não há que ter medo da grande tribulação. Aqueles que passarão pela grande tribulação são as virgens loucas ou insensatas, os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e também os judeus que não estão no corpo místico de crentes da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como as virgens prudentes. Os judeus tampouco sabem que haverá uma transformação para os vivos, onde eles terão corpos glorificados, uma ressurreição dos crentes em Cristo em corpos glorificados e um arrebatamento para irem à ceia das bodas do Cordeiro. No capítulo 30 de Jeremias, aí está mostrada o aperto de Jacó, pelo qual Israel passará. Os judeus passarão pela grande tribulação. As virgens loucas ou insensatas, os crentes em Cristo sem o Espírito Santo, também passarão pela grande tribulação para serem purificadas. E também a terra será purificada durante a grande tribulação. Mas, para a purificação das virgens prudentes, Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, e com seu sangue nos limpou de todo pecado, nos purificou. Portanto, os crentes em Cristo nascidos de novo já foram purificados. Por isso é que vão com Cristo, com corpos glorificados, à ceia das bodas do Cordeiro, para a festa maior e mais importante já realizada no céu. E eu estarei aí. E quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, não desmaiemos em momento algum, mas sigamos firmes e adiante, como nos diz o hino. E a cada dia, mais firmes em Cristo. Não existe outra esperança para os seres humanos, somente a vinda do Senhor. Porque Ele virá para nos transformar, para nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E isso é o único que nos livrará de passarmos pela grande tribulação. As 10 virgens e a grande tribulação. 5 delas para a grande tribulação. E 5 delas, as virgens prudentes, para a ceia das bodas do Cordeiro. Porquanto as virgens prudentes são os crentes que escutaram a pregação do Evangelho de Cristo, o receberam como Salvador. Se aqui houver alguma pessoa que ainda não o recebeu como Salvador, está presente aqui ou em outro país, em outra nação, já nestes momentos, pode recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino,
para o qual você pode chegar até aqui na frente, ou no país onde você se encontre. Você pode passar até aí na frente, na igreja ou na congregação, onde você se encontre, para que assim fique incluído na oração que estaremos fazendo, por todos que estarão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. E as crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E para isso podem chegar até aqui na frente. E estaremos orando por você. Vocês presentes aqui e que também estão em outras nações. Cristo é a única esperança para o ser humano. Ele é a única esperança de vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode te prometer ou te oferecer e te dar a vida eterna. Mas há somente um, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, do versículo 27 ao 30. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Nos demais países também podem ficar em pé para que fiquem incluídos todos vocês que receberam Cristo ou que estão recebendo-o como seu Salvador. Com nossos rostos inclinados e os nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo ante a Tua presença todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Todos vocês que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Faz uma realidade a salvação que Tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém
y amén. e amém. Que las bendiciones de Que as Cristo, bênçãos de el Cristo, pacto, o anjo do pacto, sean sobre todos estejam ustedes sobre todos que reciban a vocês Cristo como único que receberam Cristo como e seu suficiente único Salvador e suficiente Salvador. nesta ocasión. Nesta ocasião, Ustedes me dirán, quiero vocês ser me bautizado dirão: en agua. eu quero ser batizado na água o mais rápido possível. Quando Me pueden podem me batizar? Es la pregunta Esta é a desde lo pergunta profundo desde o profundo de vuestro do seu corazón. coração. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo Porquanto corazón, vocês creram em Cristo de todo o y ellos coração, pueden ser bautizados, podem ser batizados. y que Cristo les bautice con Que Espíritu Cristo lhes Santo y batize fuego, com o Espírito y Santo e produzca fogo en ustedes e produza o novo novo nascimento em vocês. el bautismo en agua. O batismo na água No quita los pecados. não tira os Es la pecados. sangre de Cristo O sangue de Cristo la que nos limpia de todo é o que pecado. nos limpa de todo pecado. El bautismo en agua O batismo na água é simbólico. el mismo Cristo O próprio Cristo foi fue batizado por João el Batista. Bautista, aunque Juan no Embora quería João não bautizar, queria batizá-lo, yo ele tengo dizia: necesidad, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, tú vienes a mí e tu vens a mim para para que eu te batize? le dice, Jesus lhe disse: convém cumprirmos y toda a y justiça. entonces Então o lo batizou. bautizó. Y entonces E vino em el seguida, Espíritu o Espírito Santo Santo y veio permaneció sobre Jesús. sobre Jesus e permaneceu sobre ele. Se Cristo teve necessidade de ser batizado por João Para venir el Batista, Espíritu Santo y morar para o en Cristo Espírito en Santo toda vir e morar su em plenitud, Cristo em toda a sua cuanto plenitude, más muito nosotros. mais nós. Es que É cuando porque Cristo estuvo en la quando tierra, Cristo esteve aqui na terra, estábamos nosotros en nós estávamos nele, como los genes del como os pensamiento divino. genes do pensamento divino. Y en el ministerio de Cristo, No ministério de ahí Cristo, estábamos en él. ali também estávamos Como nele. Leví, Da mesma forma como Levi, Jacob como Jacó e e Isaac estaban en Abraham. estavam em Abraão. Así estábamos Assim nosotros nós estávamos en Jesucristo. em Jesus Cristo. Y cuando Cristo E quando Cristo fue crucificado, foi crucificado, ahí estábamos también ali con él. nós também estávamos com ele. Así, Da mesma como maneira estaba en Adán, como Eva estava em Adão y de Adán e salió, saiu de Adão, la iglesia assim, del Señor Jesucristo a estaba, igreja do Senhor Jesus Cristo estava em y la Cristo. iglesia del Señor Jesucristo E a igreja do salió Senhor de Jesus Cristo. Cristo saiu de Cristo, Ha venido de Cristo veio de Cristo, con todos, com todos os seus membros, cada cada uno apareciendo aparecendo en su tiempo no seu tempo correspondente. como Assim como uma árvore de manga ou de abacate, com todos os seus frutos, folhas e galhos, así Cristo siendo la semilla, estavam na semente. el Hijo de Dios, Assim, estábamos Cristo, sendo a semente, o Filho de Deus, nós estávamos nele. siendo el grano de trigo Cristo, E Cristo sendo o grão de trigo, a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, ela nasceu como planta de trigo, por meio da qual a vida do trigo, que é o Espírito Santo, estaria nessa planta de trigo, se reproduzindo em muitos grãos de trigo, em muitos filhos e filhas de Deus. Quando Cristo murió y resucitó, morreu, cuando Cristo murió, foi sepultado, ahí estábamos ali con- estávamos com resucitó, ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. y por eso es que el bautismo en agua E é por isso que, no batismo na água,